aí? Vamos começar o nosso encontro de hoje. Sem Tabus está no ar com você. Muito obrigada pela companhia, por estar aqui com a gente. E a conversa de hoje vai ser muito especial, principalmente para as mulheres, claro, com retorno muito positivo para o marido de cada uma delas, para que quando você esteja pensando em sexo, você esteja pensando na sua vida pessoal, na sua vida, você com você mesma, mas também pensando no outro, não é assim que a gente sempre fala aqui no programa? E nós vamos falar hoje de uma maneira ainda mais prática sobre ser feliz sexualmente. Nós vamos dar algumas dicas para as mulheres fazerem exercícios que nós chamamos de exercícios de uma ginástica íntima para corrigir algumas situações do seu corpo físico e trabalhando com isso a musculatura pélvica e você descobrir o prazer sexual com atividade física. Sabia que dá? Muita gente eu sei que já sabe dessa possibilidade, para outras pessoas será uma novidade, mas para todos nós é uma possibilidade de fazermos algo diferente a partir de agora por nossa própria saúde física, emocional e sexual. Claro, a minha convidada de hoje é fisioterapeuta, tem uma especialidade muito interessante, é por isso que ela veio aqui hoje no programa. Nós vamos aprender um pouco mais sobre a uroginecologia. Isso mesmo. Bem-vinda, Dágila. Primeira vez aqui no nosso programa. Muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigada pelo convite também. Cumprimento agora também os telespectadores que estão em casa. Eu espero que o assunto de hoje sirva de alguma forma para vocês. Com certeza. O que significa a uroginecologia? Você é fisioterapeuta. Como se dá o teu trabalho? Como se explica? Como se entende? Bom, na prática clínica, o trabalho do fisioterapeuta que é especializado em uroginecologia, nós trabalhamos com pacientes que têm algum distúrbio nessa área, né? Na nossa prática clínica, o que mais surge para a gente são mulheres, né, com queixas de fraqueza muscular, né? Quando você fala em fisioterapeuta, você já associa músculo, Isso. né? E nessa área, a gente trabalha muito com mulheres que têm fraqueza dos músculos do assoalho pélvico. E são... Quando que as mulheres percebem? Como que a mulher percebe que ela está com flacidez muscular na região pélvica? O que acontece? Incontinência urinária? O que é? Então, pode acontecer incontinência urinária, mas se a mulher se conhece bem, ela vai perceber a flacidez até mesmo durante o ato sexual. Se é uma mulher que tem uma conversa com o parceiro, o próprio parceiro vai poder falar para ela que talvez não está satisfatoriamente da forma que ele queria. Mas o que chega para a gente mesmo já é na fase final, quando a mulher já está tendo perda urinária, o que é muito ruim. E acontece muitas vezes, e é um relato bem frequente na clínica, de mulheres que durante o ato sexual perdem urina. É desagradável para ela, é desagradável para o parceiro, e elas chegam para a gente já nesse estágio. Quando que se você tivesse trabalhado isso anteriormente, talvez não tivesse chegado até lá. O que torna essa musculatura flácida? Por ter tido filhos, parto normal? O que pode tornar essa musculatura frágil? São vários fatores, né? Então, mulheres que tiveram vários partos normal, obesidade, pessoas que têm tosse frequente, então as mulheres fumantes que têm aquela tosse persistente, elas tendem a ter uma maior probabilidade de desenvolver incontinência urinária. Algumas patologias em que a musculatura já está um pouco enfraquecida, né, já tem essa propensão à fraqueza muscular. E em alguns casos cirúrgicos, em que é feito de alguma forma, acontece alguma imperícia ou alguma coisa não saiu a contento, também pode vir a enfraquecer essa musculatura. É verdade que pegar peso também, de qualquer jeito, pode produzir essa flacidez também? Sim, porque eu acho que para a gente entender melhor, a gente precisa saber aonde fica essa musculatura. Boa. Onde fica esse músculo, Perfeito. né? Na verdade, não é um músculo só. É um conjunto, a literatura às vezes fala de 13 a 16 músculos. E eles formam um músculo grande, né? Entre aspas.
Esse é o músculo que ele é em forma de pipa. Então, no nosso corpo, onde ele fica? Anteriormente, ele se prende na face anterior, na parte do baixo ventre, ele é preso. Posteriormente, ele é preso no cóccix, que é aquele ossinho no final da coluna, e lateralmente, ele é preso nos isquios. Eu vou demonstrar para vocês aonde fica a MAP, que são os músculos do assoalho pélvico. Eu vou pedir uma bola. Joga aqui, produção. Que é uma Joga forma aqui. mais Isso. fácil da Vamos gente lá. fazer essa identificação. Ok. Vou tirar um pouquinho meu sapato. Licença. Fica à vontade. Eu vou fazer na bola, mas você que está em casa pode fazer na ponta da cadeira. Na bola é melhor. E eu trouxe a bola porque eu vou ensinar alguns exercícios que podem ser feitos sobre ela. Você vai colocar as mãos embaixo do bumbum e você vai deslizar lateralmente e aí você vai conseguir identificar os isquios. Então, repetindo só aonde fica essa MAP, que é esse músculo que é em forma de pipa, fica anteriormente preso no pubis, posteriormente preso no cóccix e lateralmente em cima desses ossinhos que você acabou de identificar. Arnold Kegel, que foi um médico americano que instituiu os exercícios, né, para essa região pélvica, foi o primeiro médico que falou sobre isso e que começou a despertar, né, nas mulheres a importância de fazer esses exercícios. Ele percebeu que na prática clínica dele, no consultório, apareciam muitas mulheres que, após terem ganhado o neném, apareciam com incontinência urinária. Então, vamos voltar aqui para o sofá mais confortável que a bola e nós continuamos aqui a nossa conversa sobre os exercícios que nós temos para demonstrar, inclusive hoje para você, sobre como fortalecer essa área que a Dágila já explicou para a gente, que é tão importante para a saúde sexual da mulher. Vamos lá, Dágila, você me falava de um médico que criou esses exercícios e que agora, você, inclusive quando nós pensávamos sobre o programa, eu te perguntei a respeito e você me disse que para os profissionais já é muito conhecido há bastante tempo, mas nem todo mundo tem acesso ou tem conhecimento a respeito de que hajam exercícios, que você inclusive objetos que podem ser usados para fortalecimento dessa área. Que interessante que hoje a gente pode ter pelo menos essa facilidade de falar para mais pessoas a respeito disso. Deve ter tanta gente precisando, não? Com certeza. Como eu estava falando, como começou isso, né? Esse médico, ele percebeu que as mulheres após a gestação, elas chegavam no consultório com queixas de incontinência urinária. E ele tentou, de alguma forma, ouvir cada queixa e ele bolou alguns exercícios, né, que recebeu o nome dele, que até hoje a gente é super conhecido, chama os exercícios de Kegel, que foi em homenagem a ele. E ele descreve na literatura que após essas mulheres praticarem esses exercícios, elas voltavam ao consultório, primeiro relatando a diminuição das queixas de incontinência urinária ou até mesmo a cessação total. E o mais surpreendente para ele foi que muitas dessas mulheres relataram uma melhora significativa no desempenho sexual. E mais ainda, algumas mulheres relatavam que nunca tinham tido orgasmos e que após os exercícios elas conseguiam ter essa sensação. Que maravilha! Então, foi uma descoberta que a gente se beneficia até hoje, porque a partir desses exercícios de Kegel foram criados muitos outros, com acessórios, sem acessórios. E o mais legal e que surpreende a todos, são exercícios simples, de compreensão fácil, você pode fazer em qualquer lugar e a qualquer hora. A única coisa é que você tem que ter disciplina para fazê-los. Como tudo na vida, né, Dágila? Precisa ter disciplina. Com certeza, é como ir à academia, né? É mais difícil, mas se você se disciplinar e principalmente souber da importância que tem, você com certeza vai arranjar um tempinho para fazer. E o mais legal é que não precisa ter um local específico. Depois que você estiver já treinada, você pode fazer numa fila de banco, você pode fazer enquanto lava sua louça na sua casa, você pode fazer em
junto com várias atividades. De qual exercício você está falando que eu posso fazer na fila do banco, Dágila? Vamos falar já. Eu falando dos exercícios de Kegel, é um exercício simples, que é simplesmente a contração do assoalho pélvico, né? Desse músculo que eu acabei de falar. Esse exercício, você pode se manter sentada onde você estiver. Inicialmente, quando você não está treinado o suficiente, é legal começar nessa postura. Sentada em cima dos isquios, lembra dos ossinhos que eu falei? Por quê? Sentar em cima dos isquios permite você ter um bom alinhamento corporal e relaxamento dos outros órgãos. Por quê? A MAP, ela recebe a força e a carga dos órgãos internos, como a bexiga, os ovários, o útero. E isso faz com que, você perguntou até um pouco atrás sobre o peso, né? Se você pega cargas de forma correta, não tem problema, mas se você pega cargas sem prestar atenção na postura, você vai fazer com que esses órgãos internos lancem uma pressão sobre essa MAP, sobre esses músculos do assoalho pélvico, e isso não é bom. Isso feito repetidas vezes vai fazer com que o assoalho pélvico fique enfraquecido. Vamos ao exercício. Então, o assoalho, já está dizendo, que dá suporte a esses órgãos, de tanto ser pressionado de forma inapropriada, ele vai ficando mais flácido. Assim, basicamente é isso que eu preciso entender. Isso. E quando fizer esses exercícios, esse trabalho é para fortalecer essa musculatura que sustenta tantos órgãos e que, então, muitas vezes eu nem tomo consciência disso, né? Isso mesmo. Então, assim, o primeiro exercício, que foi o básico, que daí, a partir dele, surgiu todos os outros, é simplesmente você fazer uma contração do assoalho pélvico ou dessa musculatura, inspira lentamente, prende, e a gente dá algumas dicas, porque não é fácil você fazer essa contração quando você não está acostumado. Então, a gente fala para as mulheres, quando forem ao banheiro, na hora que for fazer o xixi, prender. Só que isso deve ser feito só para você criar consciência. Você não deve fazer os exercícios no momento de fazer xixi, porque isso repetidas vezes pode gerar infecções urinárias. Então, a gente fala só para você criar consciência. Uma outra forma que a gente orienta também para as mulheres começar a ter essa consciência é como se fosse segurar um pum. Sempre trabalhando a respiração. Inicialmente, você pode começar fazendo as contrações e segurando por 2 segundos, descansando por 8 segundos e repetir 10 vezes. Então, você faz a contração, respira normalmente por 1, 2 segundos, descansa 8 segundos e repete novamente. Quantas vezes mais ou menos? Inicialmente, você pode começar a fazer 3 vezes ao dia, né? 3 vezes ao dia, 10 repetições. Ok, né? 10 repetições cada vez, então seriam 30 vezes ao dia. 30 vezes ao dia. Lógico que você se conhece, então se você perceber que está havendo algum desconforto, sentindo dor, é importante procurar um profissional. É possível que aconteça então e por quê? É possível. Primeiro porque o músculo, ele fadiga como qualquer um outro, né? Se você vai na academia e treina um bíceps, um quadríceps, um glúteo, você vai sentir fadiga. E esse músculo, o que a gente tem normalmente é não trabalhá-lo, ele fica esquecido. Então, quando você começa a trabalhar, ele pode sim fadigar. Então, se você começa a fazer os exercícios e na primeira semana sentir um desconforto de fadiga, na segunda semana, terceira semana, peraí, vai procurar um especialista, um ginecologista, um fisioterapeuta. Mas isso não é tão comum acontecer, ou é? Inicialmente mas tem que desaparecer até a segunda, terceira semana. Entendi. Tá? Porque se eu vou na academia...
Aí você procura um profissional, porque se eu vou na academia, minha musculatura vai reclamar, né? Mas com a repetição, com o tempo, então o que você está dizendo é que não pode haver uma continuidade de 3, 4 semanas, por exemplo, não, sentindo. Tem que desaparecer com a sua prática. E aí você vai perceber que os exercícios vão ficando fáceis. Você pode incrementar, aumentando o número de repetições. Que bom. Esse é o exercício mais simples, tem porque outras tem que começar coisinhas. do iniciozinho, é como uma escada que você vai galgando os degraus. Que maravilha! Hoje a nossa conversa aqui com a fisioterapeuta que traz esses exercícios e ainda temos muito mais. Temos alguns objetos que ela trouxe aqui para mostrar para a gente sobre e ensinar como se faz o uso disso. Claro, o acompanhamento profissional indispensável, mas o conhecimento de que isso existe, dessa possibilidade do aprendizado, para que então você possa fazê-lo sozinho, fazer sozinha e então você lembra o que ela disse durante a conversa aqui. Ela disse que inclusive os exercícios faz com que aquelas mulheres que antes traziam a queixa de não atingir o orgasmo, passavam e passam a sentir orgasmo. Já viu aqui no programa nós falarmos sobre as mulheres anorgásmicas? Ainda bem que é um grupo muito pequeno, daquelas que dizem nunca ter experimentado um orgasmo na sua vida conjugal, na sua relação sexual. Então, e aí algumas vezes alguém vai dizer assim, não, é anorgasmo, nunca sentiu, talvez não vai sentir nunca, mas talvez nunca tenha experimentado exercícios para fortalecer a região pélvica. E nós estamos falando sobre isso aqui no programa Ginástica Íntima. Nós vamos para o nosso rápido intervalo, já voltamos conversando com a fisioterapeuta, não saia daí, tendo perguntas, manda para a gente, deixa na nossa página no Face, nós queremos responder para você, ajudar você. É sempre muito bom ter a sua companhia, a sua interação, a gente gosta muito disso. Até já, não saia daí. Estamos falando sobre ginástica íntima aqui no programa e falando, inclusive, na perspectiva de oferecer para você uma melhor qualidade de vida sexual, que tem a ver para a mulher, o fortalecimento do assoalho pélvico, da região do baixo ventre aqui, que sustenta todos os órgãos e vai se tornando flácido por ter tido um filho, 2 filhos, 3 filhos de parto normal. E aí o seu marido começa a reclamar, diz que não tem mais aquele mesmo chamego de antes, do mesmo jeito que antes, não dá aquele retorno de prazer. E aí você fica, o que foi que aconteceu? Então essa é a nossa conversa de hoje aqui no programa com a fisioterapeuta Dágila Oliveira. Dágila, agora há pouco, antes de irmos para o intervalo, você falou a respeito da tomada de consciência do início do exercício, segurar o xixi, você explicou muito bem que não é para tornar isso uma rotina, uma prática, para evitar outras questões. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, por questões preventivas, é possível que a mulher tenha uma posição corporal, por exemplo, na hora de fazer xixi, que traga algum prejuízo e ela esteja fazendo errado e contribuindo para que haja essa flacidez nessa musculatura? Com certeza. Na correria do dia a dia, muitas mulheres têm a prática de segurar o xixi, né, prender, e quando vão ao banheiro, vão correndo e fazem força para fazer xixi. Normalmente, o nosso corpo ele foi programado para a gente fazer as nossas necessidades sem força nenhuma. Então, uma forma correta de você ir ao toalete, eu vou exemplificar para vocês aqui mesmo, vocês, quando forem ao toalete, colocar os cotovelos sobre os joelhos. Dessa forma, todos os órgãos, a musculatura vai ficar relaxada e você não tem que fazer esforço nenhum, nem para fazer xixi, nem para fazer cocô. Tem que sair naturalmente. O que acontece quando você faz força? Você está com pressa e quer fazer tudo rápido, você faz aquela força de expulsão. Lembra dos órgãos internos? Todos esses órgãos vêm para baixo e pressionam essa MAP, o que faz com que ela fique cada vez mais enfraquecida. A gente tem também as mulheres que já têm no seu histórico prisão de ventre, que fazem força. Além de fazer força para urinar, fazem força para fazer o cocô também. É tentar resolver esse problema, porque isso, a longo prazo, vai lhe trazer problemas, né, mais na frente, como a tão temida infecção urinária.
Entendi. Dágila, fala um pouquinho mais para a gente também a respeito do que tem a ver isso que nós estamos dizendo, que você está explicando, tão bem explicado, com a questão do prazer sexual. Quando eu citei agora há pouco a respeito do orgasmo, como que é exatamente a ligação? Então, Darleide, o prazer sexual ou o desempenho sexual, ele é algo bastante individual. Não existem duas pessoas iguais e que tenham as mesmas sensações, porque isso depende de várias variáveis físicas, psicológicas, emocionais, comportamentais. Agora, tem um quezinho aí que a gente pode interferir, que é justamente na questão da parte física, que é do músculo. O que tem a ver, né, o músculo, o fortalecimento dele com o prazer sexual? Dessas variáveis, o músculo, ele tem a capacidade de ser forte, de ser rígido, de ter coordenação motora e de propriocepção, que é a noção de como está sendo essa contração, que é isso que a mulher tem que ter. Quando esse músculo fica flácido ou fica hipotônico, que é um termo que a gente usa bastante, essa flacidez, ela ajuda a diminuir bastante o desempenho sexual e a satisfação sexual. Então, é aí que a gente entra, trabalhando para que esse músculo ganhe força, que ele fique resistente, que ele fique coordenado e que ele tenha noção do que ele está, de onde ele está e do que ele está fazendo, criando consciência corporal. E aí, através dessa consciência, você vai ter um relacionamento com seu parceiro de forma mais prazerosa, com conhecimento. Muito bom. Dágila, eu estou aqui me lembrando que há ocasiões em que a situação fica tão grave que é necessário ser feita uma cirurgia de períneo, por exemplo. Esses exercícios, eles evitariam tal procedimento, claro. Num grau menos avançado, seria ideal, né? Porque daí você viria a trabalhar essa musculatura e com exercícios específicos você poderia evitar a cirurgia. Por isso que a gente trabalha em cima da prevenção. Então, você que está em casa, que não tem nenhum problema, comece a fazer os exercícios, Claro. Porque nós somos mulheres Todas e a estão nossa sujeitas. constituição física é favorável para que isso aconteça. Então, por que não evitar? Então, a gente pode começar falando de como trabalhar a força desse músculo. Ok. Então, eu vou falar de um exercício específico para ganho de força. No final das contas, é o mesmo exercício que eu já havia falado anteriormente, que é o simples contrair da relaxar. região pélvica, contrair e relaxar. É o primeiro, que é o de ganho de força. O de resistência é o mesmo exercício, só que para ganhar resistência, você vai fazer a inspiração, não pode prender a respiração quando estiver fazendo os exercícios. Você vai fazer a contração bem forte, o máximo que você conseguir, e você vai manter por 10 segundos. Lembre-se que o primeiro exercício a gente segura só por 2 segundos, porque é ganho de força. Nesse segundo exercício, que é para ganho de resistência, a gente trabalha com a respiração normalmente, faz a contração e segura por 8 segundos e descansa 20 segundos, porque a musculatura tende a se cansar mais. E também faz 3 vezes ao dia, 10 repetições. Então, o primeiro exercício, que é ganho de força, são a respiração, a contração, segura por 2 segundos e descansa 10. Descansa 8. Desculpa. Descansa 8 segundos. O segundo exercício, que é para resistência, a gente faz a respiração tranquilo, faz a preensão, né, a contração, segura por 10 segundos e descansa 20 segundos. Entendi. Então, os dois exercícios, um complementa o outro, né? O que é a força? É a capacidade que tem da sua musculatura contrair. E o que é a resistência? É a capacidade que você tem de segurar essa contração. Né? Então, eu contraio. E eu faço esses 2 exercícios em momentos diferentes no mesmo dia? Ou eu faço um período outro? Como que se dá? Então, na verdade, a gente
Você tem que identificar qual que é a sua necessidade. Dá para fazer isso? Dá. Você vai percebendo, né? Você pode fazer contrações e você vai perceber, nossa, eu consigo fazer a contração, mas na hora de segurar os 2 segundos é tão difícil. Então, você percebe, então o seu problema pode estar na resistência. Você tem um músculo forte, mas a sua resistência não é tão forte assim, Entendi. não é tão boa. E isso se reflete na hora do ato sexual. Então, durante a relação sexual, você tem a força para prender o órgão, porém, você não consegue se manter presa por muito tempo. Por quê? Porque você tem uma baixa resistência. Então, aí é onde está o grande lance da coisa, é você trabalhar em cima da sua dificuldade, que para mim pode ser uma, para você pode ser outra. Por isso que não é receita de bolo e você tem que se conhecer, né? Então, a gente já trabalhou força, já trabalhou resistência, o que mais falta? A gente também tem que trabalhar a questão da explosão. Como que se trabalha isso? Também através do exercício. Você fazer a mesma contração bem forte, só que você vai fazer repetidas vezes e rapidinho. É como se fosse, a gente brinca, como se fosse piscar o olho, bem rápido. Então, você vai fazer a respiração profunda, né? Vai fazer a contração e você vai contrair e relaxar, contrair e relaxar, contrair e relaxar, bem rápido. Então, isso ajuda muito também. Você pode fazer os 3 exercícios? Eu estou bem, eu percebo que eu tenho uma boa força, tenho uma boa resistência, eu tenho explosão. Pode fazer, por que não? Só que você tem que perceber em qual deles você precisa melhorar, porque daí você vai ter um foco, trabalhar naquilo que você mais precisa. E qual é a repetição do terceiro exercício? São 10 repetições inicialmente, você vai percebendo que os exercícios vão ficando fáceis e aí você pode incrementar, aumentando o número de repetições ou aumentando os segundos que você fica mantendo a contração, né? Muitas mulheres relatam que no começo é um pouco confuso, porque é difícil. E por isso que elas vêm pra gente, porque é difícil às vezes você ter essa consciência em casa da contração. Então elas vêm pra gente, a gente auxilia dando dicas verbais, como eu falei, como se fosse prender um pum, ou como se fosse prender o xixi, né? E o que é mais difícil e mais complicado para elas, e que é importante dizer, é que a maioria das mulheres que começam a fazer os exercícios para fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico, é que elas não conseguem fazer essa contração isoladamente. Então, elas vão fazer a contração, elas até conseguem fazer um pouco, só que elas associam a essa contração a contração dos músculos abdominais e a contração dos glúteos. E aí você não tem um exercício eficaz. Então, você faz e acha que está fazendo corretamente, mas você tem que perceber que você tem que fazer essa contração isoladamente o máximo que você conseguir. Às vezes, um pouquinho de contração abdominal, você vai ter, às vezes vai ter um pouquinho de contração glútea. Até se acostumar, glútea. talvez, né? Isso. Mas não pode ficar ali. Não pode, porque senão você não vai condicionar o seu músculo adequadamente. Então, muitas mulheres vão ao consultório médico, nós temos ótimos médicos que orientam essas pacientes e elas começam a fazer o exercício em casa, só que quando voltam no consultório, o relato é de que elas não melhoraram e elas até desacreditam que os exercícios não fazem efeito. Mas pode ser porque você está fazendo de uma forma que não está tão correta. Então, muitas vezes é a partir daí que o médico manda esse cliente para a gente. Entendi. Dágila, no próximo bloco nós vamos mostrar alguns objetos, como eu disse para você, que a Dágila trouxe aqui para nos mostrar. Aproveito inclusive para dizer para você, depois do programa aqui, em outro momento, pesquisar mais sobre isso. Certamente é uma ferramenta importante para você trabalhar a tua saúde física. A gente está sempre dizendo, isso é uma questão física, muito bem colocado, Dágila, quando você lembrou que as questões do prazer sexual estão muito relacionadas às questões das emoções, da psique, do que você pensa, do que você entende a respeito do sexo,
tema muito comum, recorrente aqui na nossa conversa no Sem Tabus, você sabe disso. Mas de tanto nós falarmos das emoções, dos sentimentos, da educação sexual, do que você aprendeu sobre sexo, das suas experiências, nós muitas vezes deixamos em segundo plano falar da questão de como eu posso usar o meu próprio corpo a favor das minhas emoções, a favor da minha relação sexual, a favor do meu prazer. Então, perceba que há um conjunto de coisas. Então, essa conversa de hoje é extremamente significativa. Por exemplo, uma queixa que chega para a gente, aí você vai me dizer se tem ou não tem algum auxílio a partir dos exercícios. Por exemplo, vaginismo. Pode ter algum trabalho feito nesse sentido também, que é uma questão muito difícil para a sexualidade da mulher? Com certeza. Para quem não sabe, o vaginismo é pura e simplesmente quando a mulher tem muita dor durante a penetração. Muitas mulheres não conseguem nem ter a penetração. E a gente tem trabalho de exercícios específicos para trabalhar essa musculatura, para ela ficar mais fortalecida, mais maleável. Lógico que ao cliente que vem com essa queixa, o médico já avaliou, já fez um diagnóstico. Então, quando ele vem para a gente já tem os exercícios específicos para cada caso. Perfeito. Então, assim, de 6 a cada 100 mulheres apresentam algum grau de vaginismo. De cada 100 mulheres, até 6 6 apresentam. Então, não é um número tão pequenininho. Não é. Mas como é um assunto que envolve sexualidade, às vezes as pessoas têm vergonha, não teve uma orientação sexual familiar que depois que ela ficou jovem, adulta, lhe permite falar abertamente sobre isso. Então, é algo que ainda é tabu, né? Mas que precisa ser quebrado, porque isso lhe traz vários problemas. Então, uma mulher que sofre de vaginismo, por exemplo, ela não vai conseguir nem ter prazer e talvez nem dar prazer para o seu parceiro. Claro, porque talvez nem conclua essa relação. E tem à sua mão recursos, né, que às vezes ela não sabe ou tem vergonha, mas tem que vencer essa vergonha e esse medo e procurar ajuda. E como que os exercícios ajudam nisso? Pode ser que seja em grau menos elevado e aí os exercícios vão trabalhar essa musculatura, né, fortalecendo. Então, inicialmente, uma tomada de consciência, de trabalhar essa musculatura e relaxando, também começa por aí? Começa por aí. Agora, em alguns graus mais avançados e graves, é cirúrgico, né? Então, aí procura um ginecologista e tem alguns outros tratamentos também. Lógico que tudo isso associado a uma equipe multidisciplinar, porque essa pessoa que tem essa patologia tem algumas questões psicológicas que precisam ser resolvidas e a gente não é separado, a gente é um todo. Então, tem que ser trabalhado com equipe. É o exercício, que é com o fisioterapeuta, é o médico orientando, é um tratamento psicológico, às vezes para a mulher e para o parceiro, porque muitos parceiros talvez não entendam o que isso é uma patologia, é algo físico e que tem que ser resolvido e pode ser resolvido. Bom demais, né? A gente aprende tanta coisa e assim, nós vemos, lemos, ouvimos aqui e acolá e às vezes não para pensar que pode estar aqui um caminho para você trazer benefícios para a sua vida sexual, para a sua vida sentimental, para as suas emoções como um todo. E a gente está dando aqui essa dica para você no Sem Tabus de hoje. O nosso intervalo já chegou, mas nós já voltamos. Na volta, tem objetos que ela trouxe aqui para mostrar para a gente como se usa nesses exercícios, como vai te ajudar, quem sabe você, se eu estou falando para alguma mulher que tem o vaginismo, que sofre com uma dificuldade danada de não conseguir concluir ou muitas vezes nem iniciar uma atividade sexual com o seu marido. Então, fica aí, não dorme não, que agora que você vai saber um pouco mais de forma prática como funciona isso e que seja um benefício para a tua vida, para a vida conjugal, enfim, que todo mundo seja feliz. É rapidinho, a gente já volta, tá bom?
sabe do que se trata, já ouviu falar. Nós vamos aprender agora com a minha convidada de hoje, a nossa convidada, Dágila, fisioterapeuta, que trabalha com a uroginecologia, que é uma maneira muito especial de ensinar as mulheres a terem mais qualidade de vida em todos os sentidos, mas principalmente na área da sexualidade, quando diz respeito a tratar do assoalho pélvico, da região pélvica, e que dá a você um retorno de prazer sexual considerável, dentro de todo o contexto que nós falamos isso. Claro que na especialidade da fisioterapia, você trata de, por exemplo, incontinência urinária, tem outras questões médicas que são atendidas pelo profissional com a especialidade que a Dágila tem. Mas como o nosso foco aqui é a sexualidade, o prazer sexual, então nós estamos trazendo o que tem de significativo nesse contexto para você aprender. Eu tenho aqui em minhas mãos um objeto e ela vai explicar para a gente o que significa, como se usa e qual a função propriamente dito para você. Dágila, com você, o que temos nas mãos? Bom, pouco adianta a mulher ter uma musculatura forte e resistente se ela não sabe como usar. O como usar essa musculatura é o que a gente chama de coordenação motora. E muitas vezes é difícil você treinar essa coordenação só fazendo os exercícios, sem ter algum estímulo, né? Então, essas bolinhas de Benoit, elas são bolinhas que foram inicialmente usadas na Índia. Na Índia, quem passa essa orientação para as meninas são as mães, porque elas têm essa compreensão de que a sexualidade é um todo, é um completo. Então, elas ensinam para as meninas, desde cedo, como fazer esses exercícios. E um dos exercícios, né, que eles ensinam são os exercícios de coordenação motora com Benoit. Esse Benoit tem duas etapas. Primeiro, que é a introdução das bolinhas, uma a uma, no canal vaginal. Você vai introduzi-las de forma tranquila e uma primeiro, obviamente, e depois a segunda. E você vai tentar manter essas bolinhas dentro do canal vaginal. Você pode perceber que dentro da bolinha tem uma outra bolinha e ela tem uma carga. Então, o fato de você ter que fazer essa contração e sustentar para as bolinhas não descerem é o treino que você está fazendo de coordenação. Então, você tem força, tem resistência e agora, com as bolinhas, você pode aprender a segurá-las, né? Então, você vai aprendendo como manter essas bolinhas lá dentro. Você pode iniciar fazendo esse treino sentada ou deitada. Depois que você conseguiu esse controle, é a hora de você incrementar. Você pode levantar, né, depois de introduzir as bolinhas, e você pode fazer alguns movimentos. Então, você pode andar, fazendo com que as bolinhas fiquem presas e não se movimentem, porque isso é o treino de coordenação. Você pode fazer alguns movimentos, como fazer um agachamento, subir uma escada. Você pode até dar alguns pulos, porque ao fazer o movimento, o seu músculo vai ser orientado a se contrair de forma correta para que as bolinhas fiquem no lugar e não desçam. Vai criar memória, como a gente diz, né? Isso mesmo, e você pode fazer isso repetidas vezes. Esse é um objeto que só tem, que pode ser encontrado para comprar por si só, ou só o profissional que tem acesso e libera o uso? Como que se dá? Esses objetos você pode entrar em sites na internet que tem, é só digitar Benoit e aí você consegue comprar. É BENWA. Lógico que requer um pouco de orientação, né? Então, seria interessante você procurar um profissional para te orientar. Existe contraindicação? Existe. Existem algumas patologias em que as mulheres têm alguns problemas vaginais em que você não pode fazer a introdução. Então, assim, isso tudo tem que ser com perícia. Você não pode simplesmente ir lá numa loja, comprar e tentar fazer sem nenhuma orientação. Mas, basicamente, não é tão complicado, é algo simples. Quem evolui para esse tipo de tratamento, para ganho de coordenação motora, basicamente já passou por outros exercícios, já sabe mais ou menos como controlar. Então, é algo que é para ser tranquilo. Então, você pode ir uma vez, o seu profissional, o fisioterapeuta vai te orientar
e depois você pode fazer em casa sozinho, repetidas vezes, para treinar a sua musculatura. Perfeito, temos Então, mais coisinhas aqui que você trouxe pra gente. Então, esse é mais para a questão da coordenação motora, né, desse Deixa eu só dizer aqui músculo. para o pessoal que, assim, diante de tudo que foi dito no primeiro e no segundo bloco, na verdade está sendo uma aula, né? Você pode ter uma mínima noção do que estamos dizendo aqui, diante de tudo que ela foi dizendo e acrescentando uma informação à outra, para você compreender, então, do uso desse objeto. Nós não estamos falando de uma brincadeira, de uma fantasia sexual, com um brinquedinho erótico, nós estamos falando, neste momento, de alguma coisa que tem um retorno de saúde, de exercício para a tua musculatura pélvica, que vai dar retorno para você de quê? Já repeti algumas vezes hoje, prazer sexual e inclusive, tá bom? Fica inclusive a dica para você pesquisar mais, saber mais, e o programa de hoje é um pontapé inicial para essa história ser bem legal aí com você. E temos mais objetos, claro, pode falar. Só algo que eu acho que eu esqueci de falar, tanto a introdução quanto a expulsão das bolinhas já é um treino. Então, a introdução, eu falei introduzir as bolinhas, é com a força de contração. Então, é como se estivesse sugando. E a expulsão das bolinhas também é com essa força. Tá? Então, é exercício mesmo. Você não vai ter nenhum outro tipo de experiência nesse momento. Vai. É exercício. É exercício. Tá? Muito bom. O que mais? Aqui tem algumas pecinhas mais coloridas. Isso. A cor é só para diferenciar o peso. Esses são cones vaginais. Eles têm um formato que já é propício para a introdução no canal vaginal. E eles são introduzidos e você começa com uma quantidade de grama pequena, então 20 gramas, né? E vai sucessivamente trocando, né, os pezinhos. Basicamente também é para trabalhar essa contração, você pode introduzir e fazer as contrações. Esses cones vaginais também é para incremento de força e resistência, tá? Porque uma vez introduzido, você pode fazer as contrações e manter essa contração, que é para trabalhar a resistência. E o grande lance dos cones é porque eles têm cargas diferentes. Então, para você manter esse cone dentro do canal vaginal, você vai ter que fazer determinada contração, determinada força, determinada resistência. Ficou fácil, muito fácil. O que você vai fazer? Você vai para o próximo cone e assim sucessivamente. Então, você treina a sua musculatura de forma gradual, né? Então, é bem legal. Vai de 20 a 100 gramas. Você tem que chegar a 100 gramas? Não necessariamente, né? Se você já estiver satisfeito com o resultado, você mesmo vai perceber. Isso. Lembrando que você nunca pode esquecer do seu assoalho pélvico, né? Lembrando então, que você nunca pode esquecer. Você não vai fazer e vai deixar lá um ano parado. Não. Tudo bem, não quer fazer os cones vaginais? Faça as suas contrações diárias. Tem uma diferença interessante de peso de uma para a última, viu? De fato, a pequenininha aqui, um peso, e essa daqui realmente muito mais pesada. Para eu chegar ao nível de sustentar esse cone, é um exercício gradual. Se eu começo por aqui, talvez eu sinta uma extrema dificuldade, né? Com certeza. Fica a dica para as queridas também, que há mais uma ferramenta. Olha aqui, ó. Mostrou? Isso, olha, mais uma ferramenta para o seu benefício. E é um conjunto, né? Isso. O que mais dá, Angela? Elas podem ser compradas separadamente, tá? Mas o ideal é que você compre já o conjunto para você mesmo ir fazendo o incremento. E eu estou pensando aqui que aquela mulher que tem medo do toque, medo da relação sexual, que tem vaginismo em nível inicial ou mais adiantado, também vai precisar, isso vai ensinar para o próprio cérebro ir perdendo medo de que haja a introdução, no caso desse objeto, até que consiga, então, fazer uma relação sexual propriamente dita, não? Com certeza. Bacana, muito bom, porque é tudo uma questão de treinar o cérebro, né? Isso. A gente está ensinando a musculatura, tá fortalecendo a musculatura, mas, na verdade, a gente está ensinando ao cérebro, ao comando do cérebro liberar, sustentar. É bacana esse conjunto. Lembrando que os vaginais, ele vem muitas vezes cheio de questões assim de tabu mesmo, né? Já vem os cones, já dá um risinho,
não tem nada a ver. Quando você percebe isso, São quando você dá exercícios. palestras, você vê esse Quando prejuízo? dou palestras e até quando eu proponho isso para as pacientes, né? Então, Gente, eu tô aqui achando super legal, que é super bacana, igual, como se fosse uma receita médica, que de fato é. Então, assim, muitas vezes quando a gente vai incrementar os exercícios e a gente sugere os cones, as pacientes às vezes não querem, não... Resistem à ideia. Então, a gente tenta usar de outros artifícios. Então, tem exercícios com a bola, que eu já falei, né? Que você pode sentar sobre a bola e fazer as contrações. A mesma posição que eu usei e mostrei, sentada com os cotovelos nos joelhos, a gente pode sentar sobre a bola, colocar os cotovelos sobre os joelhos e fazer as contrações, os 3 tipos de contrações, para força, resistência, para explosão, sobre a bola, inclinando um pouquinho para frente, porque a sua musculatura do assoalho pélvico vai ficar sobre a bola e como a bola é um pouco maleável, você vai sentir a resistência da bola. Então, assim, os cones são uma alternativa. Existem várias outras. O que você não pode é ficar sem fazer nada. Então, não quer fazer o cone? Legal, tudo bem. Vamos fazer bola, vamos fazer exercício. Também tem alguns exercícios que a gente usa essa faixa elástica. Então, é só você procurar um profissional especializado que ele vai te orientar da forma correta e você vai conseguir Como se usa essa faixa elástica para a mesma função? Para fortalecimento também da musculatura, e aí tem os exercícios específicos. Eu trouxe só para você saber que existe alternativa. Você não pode ficar sem fazer nada. E você tem mais um objeto? E a gente tem mais um objeto. A gente não vai falar hoje aqui, porque é um tema muito específico, sobre a incontinência urinária. Como eu já disse no começo, o que mais nós temos de procura é por causa da incontinência urinária e por detrás da incontinência urinária vem as questões sexuais, né, as questões de algias, enfim, ligados a isso. Quando essas pacientes chegam com as queixas de perda urinária, que é a incontinência urinária, a gente propõe saber a causa. Geralmente elas vêm com um diagnóstico médico, nós fazemos a nossa avaliação para saber o que tratar, como direcionar os exercícios. E a gente sempre orienta fazer os exercícios na clínica e fazer os exercícios em casa. Tem os cones, tem o bem-o-ar, né? E tem também o incremento de aparelhos. Então, tem mulheres que têm mais dificuldade e também estão num grau de incontinência urinária já um pouco avançado. Então, você precisa ter um trabalho um pouco mais específico. E aí, nós usamos, né, alguns aparelhos. Então, a gente pode usar a eletroestimulação, que é você acoplar esse aparelho, né, em uma máquina, um aparelho que a gente tem, que é de eletroestimulação. Mas isso só em consultório? Só no consultório, tá? Isso já, como eu disse, em graus mais avançados. E vocês percebem que tem 2 anéis, né, metálicos. Esses anéis, eles passam uma corrente elétrica que vai fazer a contração que você não consegue ou que você não tem consciência de fazer. Dá um choquinho? Dá um choquinho. Só que assim, não é o aparelho que vai fazer você fortalecer o músculo. O aparelho é só um estímulo elétrico para você fazer a contração. Então, é como se fosse uma descoberta, né? A gente chama de um estímulo proprioceptivo, estímulo de noção do seu corpo no espaço, de como que ele está. E o choque elétrico não é o choquinho que vai fazer fortalecer. Entendi. É todo um processo, são os exercícios, é a sua consciência no dia a dia de fazer xixi corretamente, né, de fazer os exercícios em casa. Então, isso aqui é só um aliado. Por que a gente fala de incontinência urinária e liga a desempenho sexual? Muitas mulheres que chegam no consultório, como eu acho que eu já até comentei, elas ficam preocupadas, então acarretam em não fazer relação sexual com o esposo enquanto está tendo incontinência urinária, porque elas têm medo de fazer xixi na hora da relação e é desconfortável.
Então, é importante o tratamento. E é interessante dizer que, ainda que não esteja nesse estágio mais avançado, enfim, dependendo, há maridos que reclamam exatamente assim, que na hora da relação sexual sente que a musculatura da mulher está frouxa. Ah, não, você está frouxa, não sinto mais, não tem mais a sustentação do pênis na vagina da mulher. E assim, mas precisa que esse marido também compreenda, e na hora, por exemplo, de procurar um tratamento como este, sendo indicado alguma coisa do gênero, que também não tenha preconceito, entenda isso como uma receita médica, né? O relato das mulheres, muitas vezes, ele reclama, mas quando ela fala que vai fazer o tratamento, ou como é o tipo de tratamento, eles não gostam muito. Então, é um pouco contraditório, né? Então, ele quer que a mulher fique apertada, apertadinha, por outro lado, ele não quer que ela se submeta. Não tem como, né? Não tem que ter preconceito, são exercícios para trabalhar um músculo, como qualquer um outro, né? Então, ela pode ir na academia treinar o bíceps, treinar quadríceps, por que ela não pode treinar os músculos do assoalho pélvico? Só porque é desconhecido para muitos, né? Só porque não entende o benefício e a necessidade disso. Só me lembrando aqui, você disse que as bolinhas de penhoar... Benhoar é outra história. Benhoar podem ser conseguidos, né, num site, em lojas, enfim. Estes outros, os pezinhos também? Também. Esses pezinhos é mais fácil de encontrar também em Qual lojas. o nome deles? Cones vaginais. Cones vaginais. Agora, você também encontra em casas de produtos fisioterapêuticos. Também ótimo, se encontra. Ótimo. Já esse aqui, ele requer indicação. Então, nós fisioterapeutas fazemos uma avaliação e aí a gente evolui para esse tratamento ou não. Geralmente são mulheres que já têm um grau mais avançado de algum distúrbio. Entendi. Por que elas evoluem para isso? Porque, como eu já disse, às vezes você não consegue fazer a contração isolada. No aparelho, isso é perfeitamente possível, bem mais fácil. Que bom. Além da eletroestimulação, a gente tem o biofeedback, que é um tratamento um pouquinho mais caro, mas você tem na tela do computador o quanto você está contraindo, o quanto de força você está fazendo. Isso faz em consultório também? Também, com pessoas especializadas. Como você, super bem preparada e super bem disposta a vir aqui atender a gente. E eu agradeço demais por sua aula aqui no Sem Tabus de hoje. Muito obrigada, Deus te abençoe, viu? Obrigada a você. E você aí de casa, obrigada pela companhia também. Guarda essas dicas, pesquisa mais, vai atrás, procura um profissional, um fisioterapeuta especializado em uroginecologia para que você tenha saúde física e sexual. Fica a dica para as meninas, mas para os maridos também. Dá essa força, vai ser bom para você. Até a semana que vem.